Então, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de algo essencial. Essencial se for para a gente pensar em treinamento, para a gente pensar em ter resultados reais com treinamento, que é sobre intensidade. E a questão é, o que é intensidade, as questões práticas, as questões teóricas envolvidas no tema. E aí, para falar de intensidade, a gente tem que respeitar a história. E na história tinha um cara que eu diria que ele foi o pioneiro em dar importância na intensidade do treino, que é um cara chamado Arthur Jones. Ele foi o primeiro em várias coisas. Por exemplo, ele foi o criador das máquinas de musculação. Arthur Jones já começou a falar que tinha que controlar a variável, controlar a velocidade, treinar com amplitude completa, e começou a falar sobre treinar até a fadiga. Inclusive tem uma frase muito bacana do Arthur Jones em que ele fala assim: intensidade de esforço é quase toda a resposta em si mesma. Sem a intensidade adequada de esforço, pouco ou nada no caminho dos resultados será produzido por qualquer exercício. E essa questão da intensidade é algo que eu resgatei no meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, em que eu comecei a tentar fazer as pessoas entenderem que quantidade não é a coisa mais importante do treino. A coisa mais importante do treino seria a qualidade. Então, mais importante do que quanto, seria como. Inclusive, eu falo nesse livro várias coisas sobre revisões de princípios importantes do treinamento desportivo e até mesmo reflexões sobre conceitos. Por exemplo, carga versus sobrecarga. Eu sou um dos pioneiros a propor essa reflexão. E aí, por que eu gosto dessa reflexão? Porque a adaptação, ela ocorre em resposta a um desequilíbrio. Você promove um desequilíbrio e o seu corpo, para se proteger desse desequilíbrio, ele promove modificações no seu funcionamento que o tornam mais aptos a resistir a isso. Agora, pelo amor de Deus, não fale em quebrar a homeostase, porque a homeostase é o equilíbrio dinâmico que mantém seu corpo vivo. Às vezes eu vejo alguém falando, eu preciso quebrar a homeostase. Se você quebrar a homeostase, você morre. Não use esse termo, não seja essa pessoa que fala essa grande bobagem. Então, nesse aspecto, que você precisa de desequilíbrios transitórios para gerar adaptação, eu diria que sobrecarga seria a magnitude desse desvio, quanto você consegue desviar o seu organismo do que ele consideraria o seu estado ideal. Então, quanto você consegue desviar o seu organismo desse seu centro, seria a sobrecarga que você gerou nele. Então, o conceito de sobrecarga, ele não seria necessariamente os fatores externos, e sim a resposta do organismo a esses fatores externos. Então, assim, para eu medir a sobrecarga de um treino, eu não vou preocupar em quanto peso que você pegou, mas sim na sua resposta de síntese proteica, no desgaste energético e coisa do tipo. Então, tem muito mais a ver com o que o seu organismo faz do que com o que o meio externo está propiciando. Por mais que as duas coisas sejam interconectadas, a gente vai ver que tem reflexões que a gente precisa fazer. E qual é o problema sobre isso? É que no treinamento, o princípio da sobrecarga, ele não tem sido visto muito com relação à sua importância qualitativa, e sim quantitativa. Então, o que acontece? As pessoas estão pensando muito mais em quanto mais melhor. Aí elas pensam muito mais, por exemplo, na quantidade de séries, na quantidade de repetições e principalmente na quantidade de peso, ao invés de se importar com as reações que estão ocorrendo de fato no organismo. Então entenda que quando eu falo o princípio da sobrecarga, eu quero falar das alterações no organismo e não estou falando de princípio da carga, que é o peso que você pega. E para isso a gente precisa compreender as alterações fisiológicas. E aí tem coisas que não necessariamente envolvem cargas altas, que geram aumento de sobrecarga sem necessariamente manipular a carga. Por exemplo, amplitude de movimento, a forma de execução, os pontos de vantagem e desvantagem mecânica, o tipo de ação muscular, métodos de treinamento que você coloca, intervalo entre as séries e por aí vai. Então a sobrecarga, ela tem limites. Essa alteração que você gera no equilíbrio do seu organismo, ela tem limite. Se você gerar adaptações muito pequenas, se você gerar desvios muito pequenos do seu equilíbrio, as adaptações serão pequenas, porque o organismo pensa assim, mas eu desviei pouco do meu equilíbrio, então não preciso me preocupar com isso no futuro. Agora, se elas forem grandes demais, você também gera uma resposta patológica, porque o seu organismo já não tem a capacidade de retornar ao seu eixo. Por exemplo,
Uma microlesão, seu corpo consegue. Agora, se você chegar lá e passar a faca no seu músculo, é uma lesão gigantesca. Então, você tem que entender a magnitude da sobrecarga que você quer gerar. E aí, pensando nisso tudo, a sobrecarga tem que estar dentro de uma margem controlada. E reforçando, você não vai falar em quebrar a homeostase. A homeostase não se quebra, senão uma pessoa vai morrer. E aí os pontos de qualidade que eu vou trazer aqui para reflexão, para a gente falar de intensidade, né? São pontos que eu detalho em aulas do Netflix, mas aqui vale relembrar algumas coisas. Por exemplo, amplitude de movimento, velocidade de movimento, intervalo entre as séries e esforço. Esforço é o que a gente precisa mesmo entender. Mas passando sobre amplitude, só para reflexão sobre carga, que tem gente que pensa assim, intensidade tem a ver com carga, tem a ver com peso que se pega. Vamos lá. Vou dar alguns exemplos para vocês para quebrar isso pensando na amplitude de movimento. Quando você faz um movimento mais alongado, você gera mais estresse na sua musculatura do que fazendo um movimento encurtado. Por exemplo, tem um estudo de 92 que comparou a tensão no músculo para você fazer a mesma força, pegar a mesma carga, a 100 graus ou 50 graus de extensão de joelho. Então, quando você está a 50 graus, está aqui, e quando você está a 100 graus, você está passando ali do paralelo, com a coxa paralela ao solo, que seria num agachamento. E aí, se você pegar a mesma carga, a 50 graus de flexão ou a 100 graus de flexão do joelho, a sobrecarga, a tensão no seu músculo é 2,3 vezes maior quando você está na posição mais alongada. Tem um estudo, por exemplo, do Nosaki Sakamoto, em que eles botam um braço para contrair de 50 a 130 graus e outro braço para contrair alongado, de 180 a 100 graus. E a quantidade de microlesões é muito maior quando se está fazendo a contração mais alongada. Tem um estudo do McMahon que compara a tensão no músculo entre você pegar cargas altas para fazer os movimentos de agachamento, de leg press, de extensor encurtados, de 0 a 50 graus. Aí você pega uma carga alta para fazer de 0 a 50 graus e você pega uma carga menor para fazer de 0 a 90 graus. Apesar da carga ser menor, a sobrecarga no músculo é 32% maior para você alongar mais. Então perceba que sobrecarga não tem nada a ver com carga. Tanto que quando você pega estudos de longo prazo, né, que comparam os exercícios mais alongados com os exercícios mais encurtados, você vê que os exercícios mais alongados dão mais ganho de força e massa muscular. Por exemplo, o McMahon, que avaliou aquele estresse muscular que eu falei antes, ele avaliou a hipertrofia. A hipertrofia para o movimento alongado foi 59%, para o mais encurtado foi 16%. O Ronei Pinto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele bota o pessoal para fazer rosca Scott encurtado ou em maiores amplitudes, e você vai ver o tamanho e efeito dos ganhos de força e massa muscular são maiores para fazer o movimento alongado, em que pese que o trabalho é 36% maior no movimento encurtado. Então a carga é maior no encurtado, mas pela maior sobrecarga muscular os resultados são maiores no movimento mais alongado. O Bloomquist, né, que comparou agachar fazendo 0 a 60 graus ou fazer o agachamento completo, que dava 0 a 120 graus, e os ganhos de força, massa muscular e salto eram maiores no movimento mais alongado, apesar do movimento encurtado usar cargas maiores. Outra coisa que mexe com sobrecarga sem mexer com carga é mudar a velocidade. Imagina que você tá fazendo um movimento mais lento. Se você pegar a mesma carga e fizer um movimento mais lento, o que acontece? Você vai fadigar com menos repetições. Então você sobrecarrega fazendo menos repetições, você fadiga. E ao mesmo tempo você consegue ficar mais tempo tensionando o músculo. Se você mantiver por exemplo, eu vou fazer 10 repetições com 50 quilos. Se eu fizer rápido ou se eu fizer devagar, quando eu fizer devagar, eu vou ter mais estresse metabólico. Eu vou ter mais estresse de oxigenação, de desoxigenação. Eu fazendo isso, né, vamos supor, eu pego 50 quilos e faço rápido, ou 50 quilos e faço devagar, o Watanabe tem 2 estudos mostrando que você fazer devagar gera mais hipertrofia. Então perceba, a carga é igual, mas a sobrecarga muda quando eu manipulo a velocidade. Então o que eu quero que vocês entendam? Uma carga menor ou igual no treino, ela pode gerar sobrecargas diferentes no organismo dependendo de como eu mexer com a amplitude. E aí eu quero que vocês desapeguem desse aspecto de carga e vou falar de esforço. Tem até a aula que eu falo dos 5 segredos de hipertrofia e a aula que eu falo em dose de treino, que eu já dou umas pinceladas sobre o que é intensidade, o que é esforço e o que eu quero aqui partir do pressuposto que vocês já viram essas evidências.
eu falo sobre a importância da intensidade para ter resultado, comparando treinos máximos e submáximos, volumes altos e volumes baixos. E o que a gente percebe? Que o esforço é essencial. Então, partindo desse pressuposto, que você já entende que você precisa se esforçar, precisa... Ei, rapaz! Paulinho tá demais. Então, assim, partindo... Só queria colocar minha pasta. Tá, vai logo, rapaz. Então, partindo desse pressuposto, que você sabe que o esforço é importante, você já superou esses aspectos iniciais, aqui a gente vai falar sobre a definição e classificação do que é de fato intensidade, os aspectos práticos para se usar isso para ter mais resultado no seu treino. E aí você vai entender coisas, por exemplo, tem gente que passa horas e horas na academia e diz que treina intenso. Eu fico 2 horas na academia e treino intenso. E depois que a pessoa treina 2 horas, ela treina mais 2 horas. Aquela galera que termina de fazer um treino de perna e consegue correr na esteira, consegue fazer um HIIT, consegue pular, fazer um monte de coisa, né? Então, aquela galera que faz os teatrinhos maromba, que chora, que grita, que berra, e aí quando sai dali ainda tá fazendo muque na frente do espelho, tá andando normalmente. Então a gente vai entender essas coisas. Além das pessoas que não têm bons resultados. As pessoas que ficam horas e horas na academia e falam, pô, mas eu não estou tendo resultado com supino, não estou tendo resultado com leg press, e inventa um monte de exercício maluco, porque acha que o problema está que existiria um exercício especial, quando na verdade o problema está que ele não emprega o esforço que deveria no treino. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um estudo que eu participei, um estudo de 2017, em que, pô, um dos meus estudos mais citados, em que a gente propõe que as pessoas entendam o que é intensidade de verdade, o que é intensidade de esforço. Então existem várias formas de você treinar, vários pontos de você interromper a sua série. E a gente precisa esclarecer exatamente o que é o quê, porque senão você olha um artigo e fala, eu vi esse artigo dizendo que fazer 45 séries de perna é legal, e o artigo diz que foram 45 séries máximas. Não, eu quero ver alguém fazer 45 séries de leg press até a fadiga, sabe? A gente vai começar a entender esse problema das pessoas que dizem que passam 2 horas na academia e treinam o máximo. Por que elas estão fazendo isso? Então elas estão confundindo conceitos básicos. O sentimento está prevalecendo sobre os aspectos objetivos. Então nesse artigo a gente deixa bem claro o que é repetição submáxima. Entenda isso. Repetição submáxima é quando você interrompe ao alcançar um determinado número de repetições. Por exemplo, eu chego aqui e digo, hoje eu vou fazer 10 flexões. Eu faço 10 flexões. Quantas eu poderia fazer eu não sei. Eu só sei que eu parei em 10. Isso aí é o que a galera faz todo dia na academia. Eu vou fazer 3 de 10 com 80 quilos. Ok, por que ele fez 3 de 10 com 80 quilos? Porque ele resolveu que tinha que fazer 10 e tinha que pegar 80 quilos. O quanto isso equivale? Não sei. É um número que ele definiu. Então a única coisa que eu sei é que aquilo não é o máximo da pessoa. Existe a repetição máxima autodeterminada, que é a pessoa supor que aquilo foi máximo. Isso aí é outra coisa que é relativamente comum. A pessoa chega lá, faz o exercício, quando ela começa a sentir uma dificuldade, ela interrompe. E ela diz, bem, isso foi máximo, mas não tem como saber de verdade se aquilo foi máximo, porque ela interrompeu porque ela quis. Ela não interrompeu porque bateu 10, ela foi fazendo isso aí, agora dele. Então entenda que essa repetição máxima autodeterminada, ela ainda é submáxima, mas ela vem com a percepção que se foi máximo, com a crença que se foi máximo, que na verdade é o que acontece na maioria desses estudos em que a pessoa faz volumes absurdos. Agora, o que é treinar máximo de verdade? O que é um treino de intensidade máxima? Até a falha muscular momentânea. É quando você faz o exercício e você só interrompe o exercício quando você não consegue prosseguir nele, mesmo tentando. Então imagina, eu resolvo fazer flexão. O que é uma reflexão, fazendo flexão com repetições submáximas? Eu vou fazer 10, eu faço 10 e parei. O que é fazer flexão com repetição máxima autodeterminada? Eu vou fazendo, chega uma hora que começa a ficar muito difícil falar, eu vou parar que eu vou fadigar. Então eu estou tentando adivinhar. E o que é fazer flexão com esforço máximo? Eu vou fazendo, chega uma hora que começa a ficar devagar, eu continuo tentando, chega uma hora que eu tento, e eu não consigo mais esticar o braço, eu tento de verdade. Então isso foi um treino de intensidade máxima, simples assim. Então entenda isso, porque isso é o que falta para a maioria das pessoas conseguirem prescrever treinos decentes, tá legal? Então,
Lembrando, pessoal, deu uma panezinha, eu tô voltando, clica no aviãozinho para chamar os conhecidos, tá? Eu vou aproveitar que eu dei essa paradinha para beber água e eu faço aquele momento selfie bonito. Esse selfie é para você postar e me marcar, por favor. Pode ser no Stories ou no feed, mas eu só tenho que saber se eu tô bonito. Calma aí, eu sempre vou estar bonito, já dizia minha mãe. Galera, lembrando que isso faz parte da maratona da musculação levada a sério, ou seja, a maratona da musculação de voadora no pescoço desses burrão que só fala bosta por aí. Isso vai ter certificado, mas só vai ter certificado para quem estiver nos grupos VIP. Então, se você quiser entrar no grupo para ganhar certificado, que vale para a sua faculdade, para o seu currículo e tudo, você entra no link do meu perfil e lá no link do meu perfil você vai entrar no nosso grupo e no grupo você vai ter acesso ao seu certificado depois. E no encerramento dessa maratona da musculação levada a sério, apenas para quem estiver no grupo VIP, a gente vai oferecer um desconto para um combo de cursos que envolve o Master Certification, que aí já é um curso de dezenas de horas. São vários cursos sobre hipertrofia, sobre emagrecimento. Na verdade, é a certificação mais completa do Brasil. Então, isso estará no meu perfil. E uma coisa muito importante, a gente vai sortear vagas no Master Certification. E esse sorteio vai vir assim: quando terminar essa aula, eu vou postar no meu feed, perguntando qual foi o seu maior aprendizado. E aí vocês vão entrar lá e vão comentar e marcar alguém. A partir dos comentários com as marcações, a gente vai sortear uma vaga. Tá legal? Então, pessoal, dito isso, por que eu falei de tanta coisa e não falei da carga? Porque a carga é o menos importante na história do esforço. Por que muita gente erra? Por achar que existe uma relação entre a carga que você pega e a quantidade de repetições que você faz. Por exemplo, alguém diz assim: eu vou fazer 10 repetições. Ah, mas você vai fazer 10 repetições com quantos por cento da carga? Como se, sabendo um percentual da carga, eu soubesse quantas repetições eu vou dar conta de fazer, o que é totalmente absurdo. Tem um estudo muito bacana, que foi feito com homens e mulheres treinados e destreinados, que é o estudo do Holger, que, por exemplo, ele chega lá no leg press. E no leg press ele coloca 80% da carga. Aí uma mulher treinada, com 80% da carga, faz 22 máximas, ou seja, ela faz 22 e não consegue fazer a 23ª. Aí o que vai acontecer? Isso foi máximo. Para o leg press, para essa mulher, com 80% da carga, o máximo foi 22. Aí uma mulher destreinada só dá conta de fazer 12. Então, para ela, 80% da carga, o treino máximo foi com 12. Mas o que as pessoas chegam? Ah, não, eu pego 80% da carga e pede para a pessoa fazer 10. Quando? Ninguém vai estar treinando o máximo aí, entende? Com esses mesmos 80% da carga, por exemplo, enquanto a mulher treinada fazia 22 repetições no leg press, ela só conseguiria fazer 5. Então perceba que a carga não te diz se um treino está intenso ou não está intenso. Porque se eu pegar 80% da carga e fizer 5 no leg press, o meu treino foi submáximo. Mas se eu pegar 80% da carga e fizer 5 na flexora, o meu treino foi máximo. Então, para a mesma carga e a mesma quantidade de repetições, eu posso estar trabalhando com intensidades de esforço completamente diferentes. Tem o estudo do Shimano, que é feito com homens treinados e não treinados, que ele pega o agachamento. Ele bota a pessoa para colocar 60% da carga no agachamento e um homem treinado faz 30 repetições no agachamento com 60% da carga. Mas aí na rosca direta, com 60% da carga, ao invés de 30, a pessoa faz 19. Então perceba, né? Ah, vamos para os 80% da carga. 80% da carga, o cara faz 12, um cara treinado no agachamento. Mas aí no bíceps ele faz 9. Então reparem que a gente não pode ficar pensando em carga. A gente tem que pensar mesmo no esforço que você emprega. E o que é o esforço máximo? É quando você tenta fazer a próxima repetição e não consegue mais. E aí você vai entender que a carga vai variar. Por exemplo, um dos sintomas claros que eu fadiguei é eu perder desempenho para a série seguinte. Então, o estudo do nosso grupo, do Wanderson Santos, que a gente pegou 12 mulheres treinadas e pediu para essas mulheres fazerem agachamento. Um agachamento era submáximo, eram 4 séries de agachamento, submáximos ou máximo. A carga era sempre a mesma. A carga era a carga que elas tinham no teste de 10 repetições máximas. E aí eram 4 séries com 2 minutos de intervalo.
o que a gente fazia? Pedia para ela fazer o movimento mais rápido que conseguisse. No caso, para ser submáximo, a gente deixava um transdutor de velocidade e quando elas perdessem 20% da carga, 20% da velocidade, a gente interrompia o treino. E o que acontecia? A gente fazia numa situação interrompendo em 20% da carga, o que acabou sendo 30%, perdão. Em uma situação a gente interrompia com 20% da perda de velocidade, o que acabou sendo 30%, né, porque a gente demorava um pouco para interromper, e na outra situação não ligava para a perda de velocidade, era faz o mais rápido que conseguir, mas faz até fadigar. Problema, vai fazer até fadigar. Então chegava uma hora que ela ia ficando cada vez mais lenta e ela perdia. A gente pedia para as mulheres reportarem o esforço que elas fizeram. E aí, o que aconteceu? Quando elas faziam as 10 séries máximas, o esforço era sempre 10, o máximo, as 4 séries máximas. Agora, quando elas faziam o treinamento submáximo, na primeira série elas diziam, olha, de 0 a 10 meu esforço deu aí numa média 5,9. Na segunda série o esforço deu 6,75, na terceira deu 7,33 e na última deu 8. Então repara que elas nunca reportavam terem feito um esforço máximo. E a quantidade de repetições, quando se treinava máximo, dava uma média de 11,58 na primeira série. Na segunda série, isso caía para 6,25. Na terceira, para 4,75 e na última, para 3,58. Então, repara, quando ela treinava máximo, a quantidade de repetições despencava. Agora, quando ela treinava submáximo, isso não acontecia. Na primeira, elas faziam em média 7,58 repetições, na segunda 6,25, na terceira 5,25, na quarta 5,41, então ficou bem mais estável. Então quando você treina máximo, existe uma perda natural de performance de uma série para outra. E aí a questão é, vale a pena então eu treinar envolvendo essa perda de velocidade, chegar até a fadiga? Um estudo do Pareja Blanco, de 2017, ele pegou 22 homens treinados e botou esses caras para fazerem 8 semanas de musculação. Então eles faziam 3 séries de agachamento, com 4 minutos de intervalo entre as séries. Um grupo treinava com nível bem levinho de fadiga, mais ou menos o que a gente fez ali. Quando eles perdessem 20% da velocidade, eles interrompiam a série. O outro grupo já treinava até perder 40% da velocidade. Por que perder 40% da velocidade? Que é mais ou menos o ponto que a pessoa vai fadigar. E de fato, vários deles fadigavam fazendo com a perda de 40% da velocidade. Eles fizeram biópsias, eles fizeram ressonância magnética e testes de performance. E aí os testes de performance deram similares, mas a hipertrofia foi maior para quem chegou mais perto de fadigar. Então quem foi treinando até chegar mais perto de fadigar, aumentou o tamanho do músculo em 7,7%. Enquanto quem treinou mais longe da fadiga, aumentou o tamanho do músculo em 4,4%. Então repara, aquele nosso estudo, a gente pediu, se a gente pede para a pessoa fadigar, o desempenho vai caindo. E a outra fala, mas no final das contas, se eu somar a quantidade de repetições que eu fiz nas 4 séries, né, eu fazendo com fadigar e sem fadigar, deu a mesma coisa. Tá, você acumulou o mesmo trabalho, só que o estresse que você gerou na musculatura fadigando foi maior. Então, para hipertrofia, é melhor treinar mais próximo da fadiga. Pro ganho de força, não faz tanta diferença. O mesmo Pareja Blanco, em 2020, ele faz um estudo com 64 homens treinados por 2 meses. E aí ele faz 4 diferentes pontos de fadiga. Fadigando bem pouco até perder nada da velocidade, ou fadigando até perder 50% da velocidade. E aí, novamente, o que acontece? Quanto mais você chega perto da fadiga, mais você explora a fadiga, maiores os ganhos de massa muscular. Então entenda que se você resolveu treinar máximo, o primeiro sintoma que você tem é a perda de desempenho, tanto durante a série quanto para as séries subsequentes. Então, por exemplo, tem um estudo de 2004 que pega lá uma carga de 12 repetições e pede para as pessoas treinarem até a fadiga, até fazer 12 sem conseguir fazer 13. Tenta fazer a 13 e a 13 não sai. Aí ele dá 1 minuto de descanso, de 12 repetições que é para menos de 6. Aí ele dá 3 minutos de descanso, de 12 repetições que é para cerca de 8. Mesmo com 5 minutos de descanso, a pessoa não faz as 12 de novo. Ela vai ficar ali na casa das 10. Tem um estudo
do Iladson, que é um estudo que ele começa com 8 repetições, cara, ele dá 1 minuto de intervalo, a média cai para 4,4. Com 3 minutos de intervalo, a pessoa não consegue fazer 6. Com 5 minutos de intervalo, a média é de 6,5. Então, se você fadigou, se você fez o exercício e não conseguiu concluir ele, tentou fazer uma repetição e não concluir, a sua performance vai cair na série seguinte, entende? Ah, mas aí eu vou fazer menos repetições ou eu vou pegar menos peso, tudo bem? Mas você está explorando mais o seu potencial, você está causando mais desequilíbrio. Tem até outro estudo do Iladson que ele faz 15 repetições na primeira série e com 30 segundos de intervalo o cara não faz nem um terço, a média fica em 4,3. Com 1 minuto de intervalo a média fica em 5,6. Mesmo descansando 2 minutos de 15 repetições, a pessoa cai para 8,67 em média. Então o que você vai fazer quando você estiver treinando até a falha, treinando com intensidade alta? Você vai manter a margem de repetições e vai ajustando a carga. E mulheres, tem um estudo da Elke Oliveira, um estudo que eu participei, que a quantidade de repetições também cai para as mulheres, tanto no supino quanto no leg press. Cai 50% se ela descansar 1 minuto e 30% se ela descansar 3 minutos. Então entende que esse acúmulo de fadiga também depende da quantidade de repetições que você faz. Por exemplo, pegando aqueles mesmos estudos que eu citei antes, né? Você pega o estudo do Iladson, que a pessoa fez 8 repetições na primeira série, considerando o descanso de 1 minuto. Ela perde 45% do desempenho. Então, de 8 repetições, ela cai para 4,4 em média. Se ela fizer 12 repetições, ela perde aproximadamente 50% do desempenho se descansar 1 minuto. E se ela fizer 15 repetições, ela perde 60% do desempenho. Ou seja, sai de 15 para 6,63. Então, quanto mais repetições você fizer, mais fadiga você acumula na série seguinte. Então, por que você precisa entender isso? Porque se você está fazendo todas as séries com a mesma carga, seu treino está uma porcaria. Seu treino não está intenso. É impossível você se recuperar totalmente de uma série para outra quando você coloca intensidade. Entenda que, mesmo no nosso estudo, que é submáximo, se você começa a se aproximar um pouquinho mais da fadiga, você perde desempenho. E olha, se não teve queda nenhuma, está muito ruim o seu treino. Ah, mas eu peguei uma carga enorme. Se você pegou uma carga enorme e manteve ela para a mesma quantidade de repetições em 3 séries, cara, você foi passear. Ah, para ganho de força, tá beleza. Mas se você quer hipertrofiar e quer emagrecer, você está perdendo tempo. Entende? O quanto você está se distanciando da fadiga, o quanto você está longe de fadigar, tem muito a ver com seus ganhos de massa muscular e com seu emagrecimento. Então espere uma queda grande no seu desempenho. Isso é um reflexo que você está treinando bem, não é um reflexo que você está treinando mal. Quanto mais cair o seu desempenho, melhor você está explorando o seu potencial, mais você está se desviando do equilíbrio. Isso depende, obviamente, da quantidade de repetições que você fizer e do intervalo que você dá de uma série para outra. Agora, então, é muito importante eu dizer isso. O que é intensidade? É você explorar o seu potencial. Se você pegar uma carga, independente de qual seja, e você fizer, e mesmo que você tente, você não consegue fazer mais uma, você treina o máximo. E é importante entender que isso é com a técnica estrita. Se você está roubando, se você está modificando a técnica, aí eu não tenho como saber, porque eu estou falando dentro de uma técnica estrita. Legal? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida que eu possa tirar aqui. Enquanto eu vou falar de bastante coisa ainda, tá? Vê aí se vocês têm alguma dúvida. Enquanto isso eu bebo um pouquinho de água. E lembrando, clica aí no aviãozinho para chamar a galera. Chama todo mundo para assistir, chama os seus conhecidos. E lembra que no final da aula eu vou botar um post para você dizer qual foi o seu maior aprendizado. A partir desse post, a gente vai sortear, a partir dos comentários, a gente vai sortear gratuitamente inscrições no Master Certification. E esse Master Certification é muito bacana. Para você ter desconto no Master Certification, para você receber o diploma dessa maratona, você precisa estar no nosso grupo VIP. E para se inscrever no grupo VIP, link no perfil. Legal? Estamos sem dúvidas? Coisa linda. Então vamos lá que eu vou continuar descendo a lenha aqui. Legal? Entendido isso? Link no perfil para o Master Certification, para ter diploma. É muito importante vocês estarem lá, tá bom? Então vamos lá. Desativando o comentário. Quem não tirou o selfie, tira o selfie de novo.
Então, turma, legal. Paulo, mas cara, eu não estou entendendo. Me explica por que esse desvio do equilíbrio seria importante para o meu resultado. Vou te explicar. O Bird, o que o Bird fez? Ele pegou 15 jovens treinados e colocou esses caras na cadeira extensora. Aí ele pegou cargas diferentes. Ele botou 90% da carga ou 30% da carga. Aí ele chegou lá e botou 90% da carga e falou para os caras: fadigue nessa porcaria. Botou 90% da carga e foi até a fadiga. Quantas deram? 5. Então deu 5 repetições. Por que deu 5? Porque eles tentaram fazer a sexta, só que não deram conta. Então foram 5 repetições máximas com 90% da carga. Aí ele foi lá e botou 30% da carga. E ele falou: vai até a fadiga. Meu irmão, 30% da carga na cadeira extensora. Deu 24 repetições. Eles tentaram fazer 25, mas a 25 não saiu, deu 24. E aí, ele também fez o seguinte: botou 30% da carga e falou: faz 14. Repara, esses eram os mesmos 30% da carga, só que eles dariam conta de fazer 24, mas eles só fizeram 14. O que aconteceu? A síntese proteica só aumentou para quem treinou até a fadiga. A síntese proteica só aumentou para quem fez 5 repetições máximas com 90% da carga ou 24 repetições máximas com 30% da carga. Para quem fez submáximo, a síntese proteica não aumentou. Então o que esse estudo sugere? Que pegar carga leve não é ruim, desde que você treine máximo. O problema é pegar carga leve e treinar submáximo. Então repare que os dois geraram a mesma resposta fisiológica de aumento de síntese proteica. Porque o teu corpo responde não à carga que você pega. O seu corpo responde ao estresse que você impõe no seu músculo. Ah, Paulo, mas e se ao invés de fazer um treino submáximo com carga leve, eu fizesse com carga alta? Bem, vamos lá. O Rumi, ele botou as pessoas para fazerem 15 vezes uma repetição com carga alta. Então ele fazia uma repetição, descansava 2 minutos, fazia uma repetição, descansava 2 minutos. Então a carga estava gigantesca. Já no outro caso, eles faziam 10 repetições máximas. Então eles faziam 5 séries de 10 repetições. E aí ele avaliou o estresse metabólico. O estresse metabólico, o desvio do equilíbrio, a sobrecarga nesse sistema anaeróbico foi muito maior para quando se fazia 10 RM. Aí você fala: mas a carga lá estava alta, será que o músculo não sofreu tensão por causa da carga alta? Até sofreu alguma, mas se você avaliasse a P70, S6K, que é a enzima lá do eixo mTOR que ativa a síntese proteica, a fosforilação dela foi muito maior quando você fez 10 RM. Olha, a carga era menor. A carga era menor, mas o fato de chegar até a fadiga fez com que houvesse mais estímulo de síntese proteica para o grupo que usou carga mais leve. Então repara só que interessante. Então quer dizer que mesmo que você pegue uma carga gigante, você não vai ter hipertrofia, porque você precisa de mais estresse na sua musculatura. Tem até um estudo interessante do Dunkel, que ele bota o pessoal para fazer tentativas de uma repetição máxima com uma carga gigantesca durante 6 semanas. E pessoas para fazerem o treino de 8 a 12 repetições máximas. E aí o que ele percebe? Para ganhar força tá ok. Você pegar a carga leve lá para fazer uma repetição tá ok. Mas só houve hipertrofia para quem fazia o treino de 8 a 12 repetições máximas. Então perceba que você tem que definir o objetivo que você quer fazer. Ah, eu quero treinar para hipertrofia, eu vou ter que fazer um determinado tempo sob tensão e chegar o mais próximo possível até a fadiga. Uma das coisas que podem estar relacionado a esse aspecto, né, é essa questão da gente brigar, sobrecarga versus carga. Eu falo pra caramba isso no livro de hipertrofia, eu tenho até aulas no Netflix sobre o tema, mas vou dar um exemplo dessa diferença que é sobrecarga e carga. O Scott botou 2 pernas da mesma pessoa para fazer um treino com cargas similares, que a intenção era fazer 70% da força máxima. Uma ficava 30 segundos segurando essa carga, então ela ficava 30 segundos lá, gerava uma fadiga ferrada. A outra fazia assim, passava os mesmos 30 segundos, só que esses 30 segundos eram assim: 3 segundos fazendo, 2 descansando. 3 fazendo, 2 descansando. Aí o que ele percebeu? Apesar das cargas serem similares, o estresse metabólico foi totalmente diferente. Você vê a curvinha do pH, para a perna que fazia 3 segundos e descansava 2, o pH dela quase não caiu. Então ela teve uma carga muito alta, mas a sobrecarga, em termos de estresse metabólico, foi muito baixa.
Enquanto a outra perna, que ficava 30 segundos contraindo sem parar, você vê o pH dela despancando, o que significa um estresse metabólico elevado. Qual é o reflexo disso? Né? O reflexo disso é que só houve hipertrofia para a perna que ficou contraindo sem parar. Se você medisse a 3/4 do fêmur, ela cresceu 10%. A 1/4 do fêmur, ela cresceu 11%. Enquanto a outra perna, que fazia um treino com cargas maiores, mas com uma sobrecarga metabólica mais baixa, não teve hipertrofia significativa. E nesse aspecto, pessoal, as explicações podem aparecer porque se aproximar da fadiga pode ser interessante. Tem um cara chamado Takada, que é um japonês, em que ele verifica que existe uma correlação muito estreita entre a acidose que você gera no treino e a sua hipertrofia. Para você ter ideia, a correlação entre acidose e hipertrofia é 0,8. Então, se você pegar uma carga e você fizer lá, quando o músculo começar a doer, você largar essa carga, a acidose que você gera é baixa. Consequentemente, a hipertrofia que você gera é baixa. Agora, se você pega essa carga, independente dessa carga, você vai fazendo, o seu músculo está queimando, você está com vontade de parar e você não para, você vai até onde você não conseguir, velho, parece que seu músculo fritou, está com uma acidose imensa, a hipertrofia vem proporcionalmente. Então entende porque o nosso estudo veio para esclarecer o que é esforço. Porque se você pega uma carga e você para quando você quer, você não fez um esforço máximo. Isso foi um treino submáximo. Se você pega uma carga e fala, eu vou fazer 10. Por que 10, caceta? Ah, porque com 80% da carga é 10. Desde quando? Lembra que eu mostrei o que é 80% da carga no leg press? São 22 para uma mulher, são 19 para um homem treinado. Isso não é máximo. Então você não pode se apegar a estabelecer essa relação, uma quantidade mágica de repetições. Isso não existe, eu até falei sobre isso também em outra aula do Nerdflix. Então não é isso, você não pode se pegar a números. Ah, Paulo, mas eu fiz 10 com 50 quilos, 10 com 50 quilos, 10 com 50 quilos. Que bosta, né? Você está muito longe de fadigar. Então esse é o problema. O outro problema é a pessoa parar quando ela quer. Ai, mas, nossa, deu desconforto. Cara, se você parar no primeiro sinal de desconforto, você não vai estar gerando a acidose que você poderia, a sobrecarga que você gera em termos de desvio do equilíbrio é pequena e a sua adaptação vai ser pequena. Então, qual é a solução para você entender o que é intensidade? Se esforçar ao máximo. Então, você bota uma carga e faça. Faça até quando? Até você não conseguir mais. E o que é não conseguir mais? É tentar a próxima e a próxima não sair. Legal? Até agora tudo bem? Então, assim, eu vou falar sobre a aplicação disso para iniciante, para patologia e coisas do tipo. Só lembrando, chama os conhecidos, não se esqueçam, assim que terminar a aula, vai no meu post que eu vou colocar e fala qual foi o seu maior aprendizado na aula de hoje. A partir desse comentário, a gente vai sortear vagas no Master Certification. Velho, é uma certificação foda. Tem, não sei se são 60, 80 horas de certificado, falando sobre hipertrofia, emagrecimento, mas tanto para ter esse desconto Master Certification, quanto para ter o certificado dessa maratona da musculação levada a sério, você precisa estar no grupo VIP de WhatsApp. E para entrar no grupo VIP de WhatsApp, você vai ter que entrar no meu perfil e clicar no link que está lá, tá bom? Ainda dá tempo de chamar os conhecidos. Clica no aviãozinho, que eu vou me hidratar, e eu já vou falar sobre esse negócio de prever a falha e os problemas disso, tá bom? E da dor, essas coisas aí. Então tá, já eu abro para a pergunta, pode ficar tranquilo. Então, pessoal, entende qual é o problema? O que é máximo e o que é tentar prever? Eu vou dar alguns exemplos do que é prever a falha. Tem um estudo que a gente publicou no Frontiers in Psychology, um jornal de psicologia, que eu estou com pesquisadores de fora do Brasil, em que a gente pega pessoas com experiência em musculação. E aí a gente chega lá e coloca 70% de um RM e fala para a pessoa presumir a fadiga. Em outra situação, a gente bota 70% da contração voluntária máxima do dia, né? Ah, mas um RM oscila todo dia, então pode ser que o cara não esteja num dia bom, aí ele não vai conseguir prever bem. Não, mas aí a gente fez também assim. Faz o teste de força e o resultado do teste de força no dia ele vai lá e pega 70%. E o que a gente percebeu? Que as pessoas erravam muito. Em média, se errava 2 repetições. 2 repetições pode ser a diferença entre você gerar aquela acidose e ter uma resposta boa, uma resposta medíocre. E o que é pior ainda, isso variava muito de pessoa para pessoa. Tinha pessoa que errava por muito, tinha pessoa que errava por pouco. Então, se deixar no campo da subjetividade, o negócio fica muito.
Outra coisa que a gente já tinha percebido no estudo de 2017, que foi feito com mais de 140 pessoas na Alemanha, que a gente percebeu que o erro, ele dependia muito da carga. Então, quanto mais leve você pega, mais você erra. Olha que viagem. Se você pega uma carga que você consegue fazer 5 ou 6, você erra por pouco. Então, assim, você conseguiria fazer 6, você para em 6, mas você conseguiria fazer 7. Então, sabe, você erra por uma repetiçãozinha. Mas quando você pega uma carga que você conseguiria fazer 20, velho, aí você erra por muito. Você conseguiria fazer 25, 20 e tantos. E outra coisa que a gente percebeu, o erro varia muito de exercício para exercício. Por exemplo, a gente chegava lá na rosca direta. Na rosca direta, a pessoa achava que ia dar conta de fazer 11,5, mas ela dava conta de fazer 12,5, então ela errava por uma repetição. Agora, se ia para o leg press, a pessoa achava que conseguia fazer 12, mas ela conseguia fazer 16. Então a pessoa errava em 1/3. Então a gente começou a perceber coisas, por exemplo, por que o cara não tem resultado em perna? Pô, porque perna... Por que o cara não tem resultado em perna? Porque perna ele subestima demais. E aí a gente começou a refletir sobre isso, bicho. O esforço que a pessoa acha que está fazendo e o esforço que a pessoa realmente está fazendo. Isso é uma diferença muito grande. O que você acha e o que de fato acontece. Como eu falei para vocês várias vezes hoje, quantas pessoas você viu fazendo 3 de 10 com a mesma carga? Quantas vezes você viu isso na academia? Todo dia você está vendo isso na academia. Quantas vezes você viu uma pessoa fazendo exercício, né, e de repente ela larga o peso? Nem tentou fazer a próxima. Todo dia, todo dia. Você vai no Instagram, o cara fala, estou treinando intenso. O cara vai lá, grita, berra, se peida, chora. Mas ele não fatigou, de repente ele para. Ele para porque ele quis, entende? E a outra coisa, poxa, como a pessoa vai dizer que ela treinou o máximo, se ela não tentou fazer a próxima repetição? Você não pode achar. Isso é um problema muito grande. O achar, ele é muito problemático, porque ele fica muito na percepção. E aí o que a gente começou a perceber? Que existe a pessoa reportar o desconforto que ela sente com o exercício. Então, tá ardendo, tá doendo, minha frequência cardíaca, eu tô sem ar. Isso é o desconforto com esforço. O que é o esforço? Se eu fadiguei de fato, eu não fadiguei. Se eu fiz um esforço máximo, eu não fiz. E aí você vai ver vários paradoxos sobre a dificuldade de entender essas coisas na literatura. Por exemplo, eu falei do estudo do Shimano, no comecinho, para falar de percentual de carga em diferentes exercícios. Esse estudo do Shimano, ele botou as pessoas para fadigarem em todos os casos. Mas as pessoas fadigavam com 60%, 80%, 90% da carga, mas elas nunca reportavam esforço máximo. A pessoa fadigava de verdade, ele terminava o exercício e dizia aí, de 0 a 10, qual foi o seu esforço? A pessoa 7, 8. Você falou, pô, como? Como assim foi seu esforço foi máximo? Então, a turma da Inglaterra começou a falar, olha, a gente tem que fazer essas pessoas entenderem o que é esforço e o que é desconforto. E eles começaram a dizer para as pessoas, eu não estou preocupado com o desconforto, eu estou preocupado se você conseguiria ou não fazer mais uma repetição. E isso acaba tendo que ser objetivo. E aí tem estudos interessantes, né, com cargas altas e leves. Então a pessoa fazia o treino com 50% da carga máxima ou 80% da carga máxima na cadeira extensora. Ela sempre fadigava, então o esforço sempre era máximo. Mas olha que interessante, quando a pessoa fazia com 80% da carga máxima, ela fadigava. Aí ela terminava dizendo assim, o esforço foi 10. E o desconforto? 6,5. Aí quando a carga era mais leve, né, 50% da carga, o esforço era máximo, mas o desconforto era maior, era 8,7. Então, você percebe que sempre fadigava, que era um estudo de 6 semanas, né, e você vê que a quantidade de repetições caía ao longo da série, mas a pessoa reportava desconforto diferente. Então foi a primeira vez que se diferenciou esforço e desconforto. E aí você percebe que com carga leve se sofre mais. Se sofre mais com carga leve, a tendência é a pessoa desistir mais longe da fadiga. Por isso, muita gente não tem resultado pegando carga leve. Acha que treinar com carga leve não dá resultado, acha que treinar com o peso do corpo não dá resultado, acha que treinar com elástico não dá resultado. Porque muitas vezes a resistência externa vai ser baixa, ela precisaria fazer muitas repetições. Só que como o desconforto vem muito grande, a pessoa não fadiga, ela para pelo desconforto. E outra coisa interessante, né, você dá uma olhadinha na tabela desse estudo, é um estudo de 6 semanas. O que você percebe nesse estudo de 6 semanas?
Você percebe que na primeira semana, por exemplo, com 80% da carga, a pessoa fazia 10 repetições. Na segunda fazia 11, na terceira fazia 13. Então toda semana a carga ia aumentando. A carga caía de uma série para outra e ela aumentava toda semana. Então outra coisa interessante, se você está indo para a academia e você começa a treinar até a fadiga, você não se apega ao número de repetições. Então na primeira semana essa carga vai te permitir fazer 10. Na outra vai te permitir fazer 11, na outra 12, 13 e assim vai ser. Então você vai evoluindo no treino porque você não está apegado a uma quantidade de repetições. E isso é muito importante vocês entenderem, porque você tem que treinar de maneira objetiva. Tem alguns estudos que eu participei, por exemplo, estudos com extensão lombar. A gente faz estudo agudo com extensão lombar, com cargas altas, que é 80% da carga, e cargas mais leves, 50% da carga. Coisas que a gente percebe, o homem, ele fadiga muito mais do que a mulher. Então, quando termina o exercício, né, o homem perdeu 21% quando faz com treino com 50%. A mulher perdeu 10% da força. Com 80% da carga, o homem perdeu 33%, a mulher perdeu 25%. Então a gente percebe que o homem, ele termina num nível de fadiga muito maior do que a mulher. E a gente reforçou nesse estudo que o desconforto da carga leve é muito maior. E aí tem os estudos que a gente pega esse mesmo modelo de comparar 50% e 80% da carga e a gente bota as pessoas para fazerem esse treino durante 6 semanas, com 50% e 80% da carga. E a pessoa não acostuma. Não é que, mas a pessoa vai deixar de ter desconforto, porque de repente alguém chega e diz assim, não, mas eu treino com carga leve há muito tempo e hoje não sinto mais desconforto. Olha, se você não sente mais desconforto é porque você parou de fadigar. O que acontece é que a maioria das pessoas aprende a dar o migué, aprende a se enganar. Porque o tempo inteiro, não importa, você é acostumado com carga alta ou leve, você continua sentindo desconforto. Mas você tolera. Por exemplo, a mulher consegue tolerar mais. Então é muito importante você separar esforço de desconforto. Porque a dor, ela não tem a ver necessariamente com o fato de você ter fadigado. Porque se você não fizer isso, você vai ficar no achismo e vai acabar treinando mal, longe da fadiga. Treinando longe da fadiga, você não vai ter os resultados que você poderia ter, em termos principalmente de hipertrofia e emagrecimento. Então você precisa saber qual é o seu limite. E a única maneira de você saber qual é o seu limite é chegando nele. Você sempre tem que tentar algo mais. É natural que conforme você se esforce, você progrida. Se você mantiver a carga constante, você vai almejar fazer mais repetições. E se você mantiver as repetições constantes, você vai almejar pegar mais carga. Entende? Então a minha sugestão para você estar treinando sempre máximo, intensidade alta, intensidade máxima, é estabelecer uma margem de repetição. Por exemplo, eu vou treinar tensional, eu vou fazer 4 a 6 repetições. Qual é o meu objetivo? Não é parar a sexta, é fazer 7, é fazer 8. Então eu vou pegar uma carga em que eu quero fazer 4 a 6, mas quando chegar na sexta eu continuo. O que vai acontecer? Se eu conseguir fazer 7, o que é natural? Que na próxima vez que eu for treinar, eu vou botar mais carga. Porque eu não quero fazer 7, eu quero fazer 4 a 6. Paulo, beleza. Aí eu aumentei a carga e aí agora eu consegui fazer 4, tudo bem? Mas o fato de você ter feito 4 hoje não quer dizer que você vai fazer 4 na próxima. Você vai sempre tentar fazer 5. E depois de tentar fazer 5, você vai fazer 6. Então você sempre tem que tentar superar o seu limite. Você não pode parar porque eu fiz 4 na última, eu vou fazer 4 de novo. Não, é sempre tentar fazer mais. Quando chegar nesse limite superior, aumenta a carga e continua a brincadeira de novo. Coisas interessantes, as mulheres parecem tolerar mais a fadiga do que o homem. Então, de repente, né, quando eu penso, vou trabalhar com um percentual de carga, a mulher consegue fazer mais repetição do que o homem. Então, são coisas que você precisa pensar. E isso, pessoal, é o pepino da sensação. Eu acho, tá doendo. Isso vai ferrar o seu treino. Vou dar um exemplo para vocês do tanto que é estranho esse negócio da dor. Por exemplo, faz cadeira extensora. Arde pra cacete. É um inferno tanto que arde cadeira extensora. Aí você vai lá e faz mesa flexora. Na mesa flexora não arde igual, não chega nem perto a dor que você sente de queimação no posterior da dor que você sente no quadríceps. E aí você fala, putz, o meu treino de quadríceps vai estar dando muito mais resultado. Por que está dando muito mais resultado? Porque como está ardendo mais, você vai lembrar do estudo do Takada, que é a questão da acidose. Quanto mais acidose, mais resultado. E você acha que porque está ardendo mais o treino de quadríceps, você está tendo mais acidose. Mas você sabe qual é o pepino?
a acidose é maior no treino de costeio. Tem um estudo do Hunter, em que ele pega pessoas treinadas e bota para fazer cadeira extensora e cadeira flexora. E a cadeira flexora gera mais acidose. Olha o pepino, sabe? Mas eu não tô... eu fiz a cadeira extensora e eu senti arder, o treino deve estar tendo resultado. Pode ser que não. Porque como você tem muita sensibilidade nesse músculo, você termina por causa da porcaria da dor. Ardeu, doeu tanto que eu não consigo mais fazer. Aí o que você faz? Para um pouquinho e tenta de novo. Para um pouquinho e tenta de novo. Então entenda que até essa coisa do no pain, no gain, ela entorta tudo. Porque a dor que você sente na hora, ela tem a ver com estresse metabólico? Tem, tudo bem. Mas ela tem a ver com a sensibilidade do músculo. Porque para a mesma quantidade de acidose, digamos assim, se você tem sensibilidades nos receptores diferentes, você sente mais. Então, eu faço cadeira extensora. Quando eu faço cadeira extensora, arde pra caramba. Quer dizer que está dando resultado? Não necessariamente. Pode ser apenas sensibilidade. Tipo, a pessoa faz a pessoa faz um exercício multiarticular. Paulo, mas eu fiz o leg press e minha coxa está ardendo horrores. E o meu glúteo não está ardendo nada. Tudo bem, mas o seu glúteo, segundo muitos estudos, está crescendo mais do que a sua coxa. Poxa, mas eu não senti. O fato de você não estar sentindo não quer dizer que a coisa não esteja acontecendo. Então, como eu garanto que o leg press vai ser bom para o meu glúteo? Você vai fazer o leg press até a fadiga. Porque se você fez até a fadiga, você fadigou os extensores de quadril, os extensores de joelho. Entende? Isso daí é muito doido. Paulo, mas e a dor no dia seguinte? Tem a ver com o treino ter sido intenso? Cara, cuidado. Por quê, pessoal? Porque a dor, né, além da sensibilidade do que eu falei antes, né, por exemplo, tem a sensibilidade individual. Tem gente que não sente dor muscular tardia. Tem gente que sente dores absurdas. Né? Quando eu falo de fibromialgia, eu falo sobre modulação de receptor de dor. E a dor tem muito a ver com tecido conectivo. Quando você rompe tecido conectivo, você sente mais dor do que quando você rompe fibra. Paulo, então como é que eu vou saber se meu treino gerou microlesão ou não? Você vai treinar máximo treino tensional. Mas eu não estou sentindo mais dor. Você está treinando máximo no treino tensional? Pode ficar tranquilo que está tendo microlesão. Pode ficar tranquilo. Porque isso é a importância de você ter critérios objetivos. Esquece a dor. Mas doeu muito na hora. Ou não doeu. Cara, você fez um treino máximo? Fez. Não doeu? Pode não ter doído. Mas a acidose aconteceu. Porque se você fez um treino máximo metabólico, você gerou acidose. Doendo ou não doendo. No dia seguinte, se você fez um treino tensional, foi máximo, ênfase na excêntrica, mas eu nem estou sentindo dor. Pode ficar tranquilo. Para de se preocupar com o sentimento e vamos para critérios objetivos nessa história. Tá? Mas é muito difícil treinar. Bem, se você tiver supervisão, facilita. Né? A gente falou, por exemplo, tem um estudo nosso que a gente botou pessoas para treinarem com um professor cuidando de 5 alunos. E o outro grupo, um professor cuidava de 25 alunos. Quando um professor cuidava de 5 alunos, 75% fadigava no supino. Agora, quando um professor cuidava de 25 alunos, isso caía para menos da metade, 36%. Já no leg press, quando era um professor olhando 5 alunos, 18% fadigava. Agora, quando era um professor cuidando de 25, 9% fadigava. E digo mais, a gente mandava todo mundo fadigar. Mas quando não tinha ninguém em cima, a pessoa não fadigava. Isso é um dos motivos porque treinar com o personal dá tanto resultado. Porque existe uma pessoa ali do seu lado garantindo que você vai treinar bem. Agora, qual é o pepino? Se o personal está do seu lado e ele não te estimula a explorar o seu potencial, é a mesma coisa que não tem ninguém. Porque eu vejo personal que fica lá, só conta a repetição para a pessoa. Por que ele conta? Para a pessoa parar na maldita 10 que ele acha que é um número mágico. Então esse cara não está ajudando muito seu aluno. Então a gente vai para uma frase que eu acho sensacional do grupo de Jeremy Lonick, que é um grupo que fala assim: considerando o nível de fadiga, que o nível de fadiga causado por um protocolo de exercício é um bom indicador do seu potencial hipertrófico, o meio mais apropriado para assegurar que todos os indivíduos estão recebendo um estímulo equivalente é prescrever o treino até a falha. Então isso é intensidade, é você de fato explorar o seu potencial. E aí a gente volta para o Arthur Jones, falando que intensidade de esforço é quase toda a resposta em si mesma. Sem a intensidade adequada do esforço,
pouco ou nada no caminho dos resultados será produzido por qualquer exercício. E aí alguém para e fala, Paulo, você está querendo dizer que é obrigatório treinar até a falha? Não, não é obrigatório treinar até a falha. Mas, quanto mais você se aproxima da falha, mais certeza eu tenho que você superou o seu limiar de resposta. É o gráfico que a gente coloca no artigo nosso, que o título dele é o impacto do volume do treinamento resistido no tamanho do músculo e na massa corporal magra. Ao infinito e além, o que a gente mostra? Tem um limiar que você precisa superar para ter essa resposta de hipertrofia. Se você pegar uma carga alta e fizer até a fadiga, você supera esse limiar. Se você pegar uma carga leve e chegar até a fadiga, você supera o limiar. Vai demorar um pouquinho mais, mas você supera. Ah, Paulo, mas eu posso superar o limiar sem chegar à fadiga? Pode, mas qual é o problema? Você vai ter que repetir várias séries, então o seu volume de treino já aumentou. E outra, como você vai parar no que você acha, você pode parar em qualquer ponto. Pode parar abaixo ou acima do limiar. Então a coisa fica meio na loteria. E é o que acontece nas academias hoje. A galera está treinando na loteria. Tem gente que chega lá e faz 3 de 10. Esse 3 de 10 pode estar perto da fadiga e vai dar tudo certo. Ou ele pode estar extremamente longe da fadiga e vai dar tudo errado. Então aí é que tem o problema. A gente, se não treinar dentro do seu potencial real, da intensidade real de esforço, a gente não sabe como é seu treino. Por exemplo, a gente sabe muito bem a dose de treino. Ah, quantas séries eu vou fazer se eu treinar máximo? A gente tem a informação sobre isso, tem uma aula toda sobre isso no Netflix. 5 a 10 séries por semana eu vou dizer que é muito bom se você fadigar. E se eu não fadigar? Não sei. Porque se você não fadiga, sei lá, se a gente fizesse uma relaçãozinha. Ah, eu vou fazer 10 séries máximas a 100% da carga. Ah, mas e se eu treinar 90% da carga? Eu diria, então faz 11. E se eu treinar 80% da carga? Então faz 12. Mas eu precisaria pelo menos saber. Ah, mas e se eu treinar 20% do meu esforço? Putz, se você treinar 20% do seu esforço, não adianta você fazer 10 séries. Sei lá, você vai ter que fazer 50. Mas eu não sei se você treinou a 20, a 30. Ah, mas eu senti de 0 a 10 isso. Você sentiu com base em quê? Com base no que doeu? Com base em sentar em casa vendo televisão? Entende? Então, assim, o problema é esse, porque pela dor, alguns músculos param antes dos outros. Pela dor, o quadríceps dói mais que o posterior. Pela percepção, né, alguns exercícios param antes, porque pela percepção é mais difícil você fadigar no leg press do que na rosca bíceps. E entre pessoa a pessoa, tem pessoa que tem sensibilidade, tem pessoa que não tem sensibilidade. A mulher tem mais sensibilidade numa fase do ciclo menstrual, menos sensibilidade em outra fase do ciclo menstrual. Então, pelo menos uma vez na vida você vai ter que ir até a fadiga. Porque se você vai até a fadiga uma vez, pelo menos eu digo, opa, com essa carga você faz 10. Mas qual o problema? Se tudo der certo, com essa carga daqui a um mês você não faria mais 10, você faria 11. Então, eu tenho que restabelecer os seus limites. Agora, a gente também pode trabalhar com controle de velocidade, mandar a pessoa trabalhar com velocidade máxima o tempo todo. E a gente sabe, perder 20% da carga é estar longe da fadiga, perder 40% da carga é estar perto da fadiga. Aí você teria que ter um aplicativo para medir a velocidade do seu aluno, ter um transitor linear. É uma forma de se trabalhar. Ou você também pode trabalhar com cadência constante, que é o que a gente fez. A gente pedia para a pessoa treinar 2-0-2-0, com 50% a 75% da carga no supino. E o que a gente descobriu? Se você botar o metrônomo e ficar 1, 2, 3, 4, você começa a perder velocidade à medida que você se aproxima da fadiga. Então, quando você vai fadigar, você perde aí aproximadamente 20% da sua velocidade. Então, você não consegue mais fazer 2-0-2-0. Você começa a fazer um esforço bem maior. Aí é um sinal que você vai fadigar. Então, pelo menos isso você tem que pensar. Em perder velocidade. Então, pessoal, algumas mensagens finais, antes de eu abrir para a pergunta aqui para vocês. Então, algumas mensagens finais. Existe muita diferença entre treinar e não treinar até a fadiga. Por exemplo, existe uma inter-relação entre volume e intensidade que precisa ser estabelecida para você botar a dose certa. Por exemplo, tem estudos mostrando que volume alto é ruim. Por que esses estudos mostram que volume alto é ruim? Ah, porque a pessoa botou fadiga em muitas séries. Tem estudo mostrando que fadiga é ruim. Ah, mas por que esse estudo mostra que fadiga é ruim? Pelo mesmo motivo, porque ela fadigou e botou séries demais. Então tem que saber quão perto a pessoa está da fadiga para estabelecer a dose. Outra coisa, eu preciso estabelecer o descanso. Quantos dias eu descanso de uma série para outra? Bem, tem estudo mostrando que 3 séries máximas você precisa de 3 dias.
Opa, legal. Mas se forem 3 séries submáximas, aí você pode malhar todo dia. Então olha o pepino, né? O pepino que eu tenho. E é muito importante vocês entenderem o que é treinar máximo. É você tentar e não conseguir. Você entra embaixo do leg press e fica fazendo, e fica fazendo. Se você não conseguir estender sua perna toda, apesar de tentar, acabou. Você fadigou, você faz uma puxada, você fica fazendo. Se você não conseguiu trazer a barra para próximo do seu corpo, você fadigou. Óbvio que isso daí é legal você ter supervisão, tanto pela motivação quanto pela segurança. Ai, Paulo, mas é arriscado malhar até a fadiga sozinho? Claro que não é. Se você não vai fazer um supino na barra até a fadiga se estiver sozinho, mas você pode fazer com halteres, você pode fazer na máquina, entende? É só você escolher o exercício que possibilite chegar até a fadiga com segurança. Entenda que esforço máximo pode acontecer de maneiras diferentes. Por exemplo, você pode fazer isso com carga leve, muitas repetições, cargas altas ou poucas repetições. E quando você chega até a fadiga com diferentes cargas e repetições, você tem diferentes níveis de risco e de sobrecarga em outros sistemas. Lembra na aula sobre cardiopatia? Ah, mas eu não posso botar um cardiopata para fadigar. Você pode. Porque se um cardiopata fadigar com carga alta e poucas repetições, é seguro. É mais seguro o cardiopata fadigar com 3, 4 repetições do que ele fazer um submáximo com 15. Então, para o cardiopata, não é a fadiga que é perigosa, é o esforço prolongado de intensidade alta. Porque o esforço curto não é tão perigoso. Ah, o idoso pode fadigar? Olha, você tem que saber também. O que eu quero com esse idoso? Se você quer ganho de força e de função, de repente você não precisa fadigar ele. Você bota uma carga leve e faz em alta velocidade, mas você também pode fadigar ele se de repente você quiser uma hipertrofia, um emagrecimento, alguma coisa do tipo. Depende do seu aluno. Opa, solo seco, desculpa. Então, por exemplo, eu mostro isso. Fadigar é perigoso? Não, depende do sistema fisiológico. Eu falo sobre fadigar com pacientes com câncer, eu falo sobre fadigar com pessoas até imunossuprimidas, pessoas que estão doentes. O que importa é você saber como você vai alcançar esse esforço máximo. Então entende, nem todo mundo precisa fadigar. No caso de um atleta competitivo nem é bom fadigar, porque o objetivo dele nem é hipertrofia. E lembra aqui que eu falei, se você fadigar, você precisa de muitos dias de recuperação. Então, se o cara joga futebol todo dia, aí eu boto o cara para fazer uma série até a fadiga, no outro dia o cara não consegue fazer treino técnico, é lutador, é coisa do tipo. Até mesmo no caso do idoso, o objetivo para a maioria dos idosos é função, é força. Se é função e é força, não precisa botar o cara até a fadiga. Eu faço treino submáximo, com cargas mais altas, com velocidade máxima. Iniciante precisa fadigar? Não. Porque lembra que eu falei que você precisa superar um limiar de resposta para ter ganhos? No iniciante esse limiar de resposta é bem baixinho. Então, sem fadigar, você consegue fazer com que esse iniciante responda. Tá legal? Entendido isso, pessoal? Então é muito importante saber isso para colocar em prática e fazer com que as pessoas comecem a ter resultado de verdade. Entenda que intensidade é o esforço que você emprega. Não é a carga, não é a quantidade de repetições. É o quanto você faz em relação ao que de fato você conseguiria fazer. E a única forma de você saber é fazendo. Então você vai fazendo as repetições até que mesmo que você tente, você não conclua. Mais um. Tá legal? Colocar em prática, hein? Então, turma, deixa eu abrir aqui os comentários para ver se vocês têm alguma dúvida. Lembrando que essa aula vai ficar gravada no meu IGTV e que eu já vou entrar agora e vou colocar para saber qual foi o seu maior aprendizado. Você responde qual foi o seu maior aprendizado e a partir dessa resposta a gente vai fazer um sorteio para o Master Certification. Tá? Esse Master Certification a gente vai dar um desconto especial para quem estiver no grupo de WhatsApp. O link está no meu perfil. Você já pode entrar no meu perfil e entrar nesse grupo VIP. Cara, é uma certificação fuderosa com cursos sobre diversos temas e são dezenas de horas de certificado. E outra coisa importante, essa aula faz parte da maratona da musculação levada a sério. São 3 aulas e essas aulas são gratuitas e vão ter certificado. Só que o certificado é única e exclusivamente emitido para quem estiver nos grupos VIPs. Então você tem que entrar no grupo VIP, tá bom? As perguntas aqui. Gente, olha só que bobagem, né? Fadigou, hipertrofiou? Depende da dose que você colocar. E outra coisa aqui, a galera perguntando. Então treino de drop não funciona? Meu Deus, treino de drop é fadiga. O que é o drop set?
é você fadigar, depois que você fadigar, você continua, você diminui a carga para continuar. Então, na verdade, no treino de drop, você fadiga várias vezes. Eu recomendo muito, tá? Vocês darem uma olhada nesse livro Bases Científicas do Treino de Hipertrofia, que eu falo sobre isso, tá bom? Treino máximo não leva em conta o trabalho total? Não, não leva. Não leva em conta o trabalho total. Porque o que importa é o esforço que você emprega. Entende, Wendel? Não é dificuldade. Porque a dificuldade tem a ver com desconforto, sabe? Olha aqui, ó, esse tipo de pergunta. Eu gostaria de saber para usar fadiga com doença respiratória. Gente, é só você fazer um treino até a fadiga que não gere uma grande sobrecarga respiratória. Então isso é muito importante, né? Por exemplo, uma pessoa tem dificuldade respiratória, sei lá, uma pessoa com insuficiência cardíaca, como já apareceu pra gente no hospital. Então eu preciso melhorar a capacidade funcional dessa pessoa. E aí, eu poderia treinar com ela até a fadiga? Poderia. Seria seguro? Sim, dependendo do sistema fisiológico que você usa. Um exemplo claro que já aconteceu com a gente. A pessoa tinha uma fração de ejeção baixa, capacidade cardiorrespiratória muito baixa. Então o que a gente fazia? Colocava uma carga elevada para essa pessoa fazer 2, 3 repetições. Essa pessoa fadigava em 2, 3 repetições, mas em 2, 3 repetições não dava tempo dela ter uma elevação alta de frequência cardíaca, nem elevar muito o consumo de oxigênio. Então a gente conseguia fadigar sem gerar para ela um grande estresse, um grande sacrifício. A mesma coisa a gente fez com um paciente oncológico. Um paciente que fazia quimioterapia todo dia por causa da leucemia. A gente colocava uma carga alta para fazer poucas repetições, então ele fadigava. Ele fadigava, mas sem gerar uma imunossupressão, um grande esgotamento da reserva funcional. Então o problema não é fadigar, é o sistema fisiológico que você satura enquanto você faz isso. Isso é muito importante se entender.